sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, que talvez devesse ter sido o primeiro. Porque eu, Naomi, facilitadora certificada de Access Consciousness, vim neste vídeo compartilhar como eu encontrei as ferramentas de Access Consciousness. Então, eu soube dessas ferramentas em 2016 e digamos que de uma maneira bastante peculiar, né? Então, eu participava de um grupo bastante heterogêneo, né? Então, nós tínhamos ali médicos, engenheiros, advogados, psicóloga, terapeuta, enfermeira, era bastante eclético o grupo. E aí, nós nos reunimos um sábado por mês, na verdade era desculpa para passarmos uma tarde na casa de alguém tomando café, porque cada encontro era na casa de alguém. E aí, a cada encontro, uma das pessoas podia falar 30 minutos sobre algum tema. Bem simples, como âncora de PNL, pêndulo de radiestesia, escala das emoções. A única condição ali era não pode passar de 30 minutos, porque o resto da tarde a gente ficava tomando café e batendo papo, né? E aí, num desses encontros, né? O Dr. Beraldi, gente, o Dr. Beraldi é uma pessoa incrível. Ele já estava indo para a segunda aposentadoria como médico, porque seria a segunda profissão em que ele se aposentava por tempo de serviço. Que mais é possível, né? Então, um dia, nesses encontros, ele se sentou ao meu lado e me disse assim: sabe, eu fui fazer um curso no Rio de Janeiro que se chama Barras de Access. Ah, é mesmo? Então, barras, porque assim, ó, é como se tivesse um ponto de cada lado da cabeça e é como se passasse tipo uma barra que liga esses pontos, por isso se chama Barras de Access. Na verdade, eu não sei explicar direito, mas procura no Google ali uma coisa que se chama Facelift Energético de Access e olha as fotos de antes e depois. Esse curso eu não fiz, mas imagina só, se faz aquilo por fora, imagina por dentro. E aí, bem nesse momento, a pessoa que iria palestrar no dia ia começar a falar, então nós paramos de falar no assunto e nunca mais tocamos no assunto. Bom, e eu realmente pesquisei no Google e naquela época, em 2016, tinha apenas 2 blogs, um brasileiro e um em Portugal, de uma página apenas, e que dizia, assim, sobre barras de Access, né? Aquilo que provavelmente você já ouviu, né? São 32 pontos na cabeça, que quando suavemente tocados, permitem liberar todas as ideias, crenças, pensamentos, atitudes que você considerou importantes em alguma vida, mais ou menos como apertar o botãozinho delete do computador. Então, os blogs falavam disso. E tinha foto do antes e depois do Facelift Energético de Access e que é incrível. E é de uma brasileira, né? Eu acho que ela não mora mais no Brasil, mas ela é brasileira. Aí, bom, era só o que eu havia encontrado a respeito. Então, mais ou menos um mês depois disso, eu vi ali no nosso grupo de WhatsApp e tinha um flyer. Curso de Barras de Access, em Curitiba. E aí, que nessa época eu já morava em Curitiba, né? Então liguei para o Dr. Beraldi e escuta, este aqui não é o curso que o senhor foi fazer lá no Rio de Janeiro? E ele disse, sim, e eu vou fazer de novo. Ah, olha só, será que eu posso fazer também? E aí viu lá e pronto, tá, você pode ir. Chegou o dia do curso, fui. Mas eu tanto não sabia o que eu estava fazendo ali, gente, que a minha pergunta no curso foi a seguinte: por que se chama Barras de Access? Access não é software de computador? Gente, para vocês verem que eu não fazia ideia. E, gente, pensa numa pessoa bastante cognitiva. Tipo São Tomé, eu tenho que ver para crer. E às vezes até vendo ainda não creio, né? Mas isso é a bendita da nossa mente, né? Mesmo assim, olha só onde eu acabei me enfiando. Mas era um grupo inocente, no máximo poderia falar 30 minutos de cada tema, né? E a pessoa, super descrente de tudo, olha onde ela fica indo, né? Vocês percebem? Por que eu tô contando isso? Quantas vezes a gente se define de uma maneira que você sabe que você não é, né? Então, eu sempre me considerei super racional, super mental, super São Tomé, super descrente, mas olha onde eu sempre me enfiava, né? Bom, isso posto, então essa coisa de energia pra mim, gente, isso aí é coisa de gente especial, eu não tenho nada disso, né? E outra coisa, eu nem acredito nessas coisas, né? Era essa pessoa, tá? Por que eu fui parar no curso? Bom, são as coisas que a gente não tem o porquê, sabe? Mas é um pedido que de repente você faz para o universo e será que você se permitiria receber? Foi mais ou menos assim. Porque foi um momento da minha vida
em que, sabe aquela coisa de tipo, gente, será que a vida é só isso daqui? Né? E era esse o momento da minha vida. Bom, gente, no curso de barras, se você não fez ainda, você provavelmente já sabe que você aplica a técnica 2 vezes e você recebe a técnica 2 vezes, né? Gente, a pessoa quando tocou na cabeça da outra pessoa, eu parecia uma doida, porque eu toquei na cabeça da pessoa, gente, que louco isso, olha, eu ficava tirando a mão, colocando a mão, olha que louco, dá pra sentir, a energia faz assim, a energia faz assado, a energia faz não sei o quê, e aí, tipo, as outras pessoas do meu lado, você tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. E eu ali, nossa, mas é muito louco isso, olha, né? Porque, gente, o normal, na primeira vez principalmente, não é a pessoa perceber energia. Da primeira vez, normalmente as pessoas não percebem. Ainda mais a pessoa que, tipo, isso não existe, sabe? Gente, pra mim foi muito louco. E aí foi tão louco que mesmo só de eu ter sentido, eu olhei, o que tem amanhã? É continuação disso aqui? E no dia seguinte começava o fundamento, que é a primeira classe avançada depois das barras. E foi isso que me explicaram. Não é bem uma continuação, mas é a primeira classe avançada. E eu olhei assim, sei. Você sabe que eu gostei disso aqui? E eu posso ficar? Gente, fiquei eu pro fundamento, que eram mais 4 dias. No 6º dia, tinha o curso do facelift energético. Eu olhei e falei, olha, eu não tenho muito interesse nisso, mas é o último dia, então eu não vou perder, né? Bom, então meu primeiro curso de barras foi, na verdade, foram 6 dias seguidos, olha só. E aí, durante o coffee break ali, nos dias do fundamento, a maioria ali estava repetindo o curso de barras no dia anterior, já conhecia sobre Axis, e aí as pessoas estavam conversando sobre atendimento, quanto mais ou menos se cobrava, falando sobre a coisa de se tornar facilitador, que é quem dá os cursos, né? E eu ali no meu cantinho, no meu mundo de Bob, né? Aí as pessoas me perguntaram, e você? Eu o quê? Quanto você vai cobrar para atender? Eu falei, atender? Tipo, fazer as outras pessoas como se fosse tipo terapeuta? Eu? Eu não, de jeito nenhum. Eu, hein? E aí, tá, mas olha só, você fez até o fundamento, então você poderia se tornar facilitadora, né? E eu, facilitadora, que dá curso? Eu? Eu não falo em público, eu odeio falar em público. Só que, olha gente, que coisa bizarra, né? Sabe com o que eu trabalhava? Eu sou formada em comércio exterior e trabalhava num projeto de exportação do governo federal, tá? Era um projeto que, na verdade, ele fomenta determinados setores produtivos brasileiros. E eu era representante de um desses setores produtivos, de uma cadeia industrial brasileira, tá? E aí era, por exemplo, assim, o ministro Celso Amorim, que na época era o ministro das Relações Exteriores, né? Está indo para uma missão no Irã, tal setor é requerido naquele país. E aí, um dos setores era o meu, então eu ia junto. E aí eu tinha que apresentar o setor que eu estava representando, né? Então era tipo, o presidente da República está indo para a Índia na inauguração de uma indústria brasileira, e aí tal setor é requerido. E aí lá ia eu, né? E assim era. Ué, mas você não disse, não acabei de dizer que eu tinha problema de falar em público? Pois é. Só que na época eu tinha encontrado uma solução para isso. E sabe qual era a solução? Inimaginável. Eu encontrei um professor de oratória de uma universidade em Santa Catarina. E então, quando eu tinha uma apresentação, nessa época eu morava em São Paulo, então eu pegava um avião, ia até lá. O professor me pegava no aeroporto, passava comigo sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro. À noite ele me levava de volta para o aeroporto e lá ia eu e voltava, né? Eu ia fazer a apresentação. Sabe a coisa bizarra? Que parece que o curso de oratória tinha validade, ele valia para uma apresentação. Então, a cada apresentação que eu tinha, lá ia eu fazer tudo aquilo. Porque deixou de ser um problema? Porque eu tinha encontrado uma solução, agora pelo menos eu conseguia fazer as apresentações. Mas ainda assim, então, apesar de eu ter encontrado uma solução, digamos que não era algo fácil, né? Eu só conseguia fazer. E não foi um tema que eu trouxe durante os 4 dias, né? Gente, sabe quando a coisa é tirada de uma maneira do seu mundo que você sequer percebe? Ela simplesmente desapareceu. Tanto é que eu não percebi.
Um tempo depois, uma amiga em comum veio e disse assim para o meu marido: escuta, você trocou de mulher? E na minha frente. Aí nós olhamos, como assim? Trocou de mulher? Não, apontando para mim, ela disse: essa aí só pode ser outra. Porque se você queria ver ela desaparecer, era só mostrar o microfone. Agora você mostra o microfone, ela agarra e não solta mais. Não pode ser a mesma pessoa. Gente, e eu não tinha sequer percebido isso. Só quando ela disse foi que eu percebi. Olha só como era e de repente desapareceu e eu nem me toquei, né? E aí, sobre não atender, né? Quando eu fui fazer o curso, eu tinha uma amiga que era terapeuta, né? Sabe, faz reiki, alinhamento de chakra, auriculoterapia, fazia massoterapia também. E aí, foi a única pessoa com quem eu comentei que queria fazer o curso de barras, né? Porque eu fui perguntar se ela conhecia, se já tinha ouvido falar. E ela disse que não e que queria, inclusive, experimentar. Então, só que o que ela não sabia é que eu ficaria nos cursos dos dias seguintes. E aí ela ficava me mandando mensagem, né? Tipo, você não vai vir fazer em mim? E eu ainda estou em curso, né? Bom, acabaram-se os cursos, fui eu então fazer, né, nela. Só que eu tinha feito barras, fundamento, facelift, tudo junto, né? Então quando eu cheguei para aplicar as barras, né, correr as barras dela, fui até a casa dela, já tinha umas outras coisas, e aí eu fui limpando tudo junto e misturado, tá? E, na verdade, ela, pouco tempo antes, tinha sido internada no hospital. Gente, ela ficou amarelinha, assim, mas amarela mesmo, cor de canetinha. Parecia que ela tinha pintado a pele de amarelo, super amarela. Nunca tinha visto alguém ficar daquele jeito. Foi parar em área de isolamento do hospital, porque ninguém sabia o que era. Até que se descobriu, então, que não se sabia porquê, mas o corpo dela tinha deixado de reconhecer ferro e vitamina B12. E provavelmente ela ficaria dependente dessas injeções pelo resto da vida. Mas até ajustar a dose, imagina a bomba que aquilo é, né? Bom, corri as barras dela, fiz as limpezas tais verbais, umas outras ferramentas verbais que nós temos para várias outras coisas, e era uma outra coisa ali que tinha também. E aí no dia seguinte, então, ela me liga e começa a me contar. Olha, eu fiquei com vergonha de te contar quando você veio, mas se eu soubesse, eu teria tirado foto. Porque olha só, fazia 5 dias que eu não tomava banho. Eu, na verdade, entrava no banheiro, ligava o chuveiro, não entrava embaixo do chuveiro, para minha família não estranhar, né? Mas não entrava. Bom, a primeira coisa que eu fiz quando você saiu, eu fui tomar banho. Quando eu tirei a roupa, porque assim, injeção de ferro e vitamina B12 numa dose não ainda ajustada, né? Então, aquilo virou uma bomba. E ela assim, tipo, sabe quando a pessoa parece que infla, né? Então, nesse engordar, aumentar de tamanho muito rápido, ela tinha criado várias estrias, assim, na região ali do quadril, das coxas. E ela me disse assim, escuta, esse negócio aí tira estria. Eu, tira estria? Não sei por quê. Então, porque eu estava ficando com muitas estrias. A primeira coisa que eu vi quando eu tirei minha roupa para tomar banho foi olhar no espelho. Menina, juro pra você, nem eu acredito, as estrias estão sumindo. Eu, sério? Ela, se eu soubesse, eu tinha tirado foto. E a outra coisa quando eu acordava de manhã, gente, eu podia até comer frio. Eu queria comer uma pratada de arroz e feijão, assim, eu precisava de comida, 6 horas da manhã. Hoje de manhã, quando eu acordei, isso no dia seguinte, tá? Eu, por desencargo de consciência, comi uma bolachinha de água e sal e tomei um chá. Mas não porque eu quisesse, era mais por desencargo de consciência. E ela, menina, esse negócio é muito incrível. Bom, ela estava com acompanhamento médico, né? Justamente para dosar ali as doses de ferro e vitamina B12, né? Para ajustar. E quando ela voltou ao médico, o médico olhou os exames dela e disse, olha, muito provavelmente a gente vai poder começar a diminuir as doses. E ela só olhou para o médico e respondeu, eu parei de tomar. Ele, o quê? Eu parei. Então, ela me chamou para participar de um jantar, uma confraternização entre terapeutas, para que eu explicasse a técnica, porque ela não sabia explicar. E, gente, só que eu, né? Tipo, mas eu não sou terapeuta. Ah, mas eu não sei explicar isso que você faz. Mas eu não sou terapeuta. Ah, mas você será bem-vinda. É só pra você ir explicar sobre isso, porque eu não sei explicar. Tá bom, fui. Gente, aí o que começou a acontecer? Todo mundo queria experimentar, porque ninguém conhecia. Então, naquela época,
o que a gente começou a fazer? Trocas. Como eu não conhecia, né, as outras terapias, porque imagina, alguém que disse, eu, terapeuta, eu não. Foi daí a outra coisa que me fez, tipo, que eu entendi. O que eu fui fazer? Por que barras de Access, né? Porque se você não sabe, barras de Access não é uma terapia. Como assim? Você não precisa ter um problema para você escolher fazer barras de Access, né? Seja uma sessão, seja o curso, tanto faz. Não necessariamente você precisa ter um problema para isso. E nas trocas, o que eu aprendi é que as pessoas geralmente procuram para resolver algum problema. Então, tivemos trocas assim que não funcionou. Por quê? Ah, então, você agora precisa me contar um problema seu. O problema? Mas eu não tenho problema. Como você não tem problema? Todo mundo tem problema. Mas eu não tenho problema. E aí foi que eu fui perceber, gente, em Access você não precisa ter um problema. Minha vida não estava ruim, né? Só que tinha aquela pergunta na minha cabeça, será que é só isso mesmo? Será que não existe nada diferente? Né? Será que o mundo, a vida é só sobre isso, né? E aí foi quando me surgiu. Então, perguntas são a primeira ferramenta de Access Consciousness. E, quem sabe, foi uma pergunta que você fez e que acabou te trazendo até de repente a este vídeo. Que mais é possível? E aí, bom, quando eu percebi, um mês depois, eu estava atendendo. Mas 3 meses depois, a pessoa que disse que não, eu dar curso, facilitar, então, estava facilitando o meu primeiro curso. Por quê? As pessoas começaram a me perguntar e elas também queriam aprender. E aí eu me lembrei, eu falei, bom, disseram que só faltava fazer mais 2 cursos de barras, né? E aí, poxa vida, essas pessoas também poderiam aprender a fazer isso, né? E então, aí eu me tornei facilitadora e 3 meses depois estava facilitando o meu primeiro curso de barras. Mas 3 meses depois, mas não foi uma coisa que eu sabia na época, eu soube muito tempo depois, porque me contaram muito tempo depois, que eu dei a primeira classe de Access em terras uruguaias. Já tinha uruguaios que tinham curso de barras, né? Mas tinha sido feito em outros lugares. O primeiro curso em terras uruguaias foi o curso que eu fui dar mais ou menos 6 meses depois de eu ter feito a minha primeira classe, do qual eu tinha saído falando que não me daria cursos, hein? Gente, sabe que eu amei? Que Access, que as ferramentas de Access, por isso são ferramentas, porque não se trata de você ter fé. Você nem precisa acreditar, basta usar e elas vão funcionar, desde que você esteja disposto a receber. Então, gente, cada uma das ferramentas que eu aprendi naqueles 6 dias de curso, eu fui testando, mas eu fui testando mesmo. Tipo, gente, não pode ser assim, tão fácil assim. Será mesmo? Gente, só para vocês terem ideia, eu logo depois encontrei uma outra turma em Curitiba que também tinha curso de barras. E aí nós nos reunimos e começamos para divulgar a ferramenta, né? Então, a gente locava o salão de festa do prédio de alguém, cobrávamos assim um valor simbólico, acho que naquela época era, sei lá, R$50, alguma coisa assim, por uma sessão de 30 minutos, para as pessoas poderem conhecer, né? E para a gente cobrir ali as nossas despesas. Quem tinha maca trazia maca e etc, né? Cada um trazia o que tinha. Gente, sabe como é que eu atendia? Sabe o que eu fazia? Porque era assim, a explicação que vocês já viram é que ele tem o poder de acalmar a mente, não é? De, tipo, o mesmo efeito de uma meditação profunda, que você cala a sua mente insana, né? E aí, então, eu corria as barras das pessoas, e sabe o que eu fazia quando eu acabava? Eu ficava em cima da pessoa assim, pensa alguma coisa, pensa qualquer coisa. E a pessoa ficava... Tipo, ela não conseguia pensar. E eu olhava aquilo e falava, nossa, olha, na verdade, esse negócio funciona mesmo. E, gente, isso eu fiz com cada uma das ferramentas. Todas as que vocês ouvirem, eu acho que eu testei praticamente todas, tá? E dessa maneira, hein? E todas elas funcionaram. Todas elas. E mesmo quando funcionava, sabe aquela coisa ainda? Deve ter sido coincidência. Gente, ia lá a segunda vez, o universo dava um jeito de mostrar ainda mais, tipo, pá! Nem terminava de pedir, o negócio já vinha. Aí eu, tá bom. Já vi, ok? Funciona, tá legal? Gente, uma pergunta diferente atualiza uma possibilidade diferente.
E aí, uma escolha diferente cria um futuro totalmente diferente, não é? Por isso que eu vim compartilhar a minha história. Se você, de repente, é a pessoa que está ali, caraminholando, fazendo projeção expectativa. Ah, mas será que é assim mesmo? Será que muda? Será que não muda? Será que funciona? Será que não funciona? Bom, para mim foi assim. E aí, você já deve ter ouvido inúmeras histórias a respeito disso, né? Ali no meu canal do Instagram, tem várias histórias ali que ao longo desse tempo nós viemos compartilhando, né? Desde pessoas que vieram fazer um curso de barras sem um cartão, porque acreditava que tinha uma dívida de, sei lá, impagável, de não sei quantas centenas de milhares de reais, né? Para depois descobrir que, na verdade, tinha centenas de milhares a receber e não a pagar, né? E etc. Inúmeros e diferentes casos, para cada um é diferente. Agora, a pergunta é, será que você está realmente disposto a criar uma realidade diferente, seja ela qual for? Será mesmo que você está disposto a ter algo diferente como vida e realidade? E é isso que, na verdade, quando a gente diz uma escolha diferente, cria um futuro diferente, ao meu ver, na minha experiência, foi assim. O que será que seria para você? Então, gente, se isso de alguma maneira para você parece leve, parece expansivo, gente, de verdade, se arrisca, se joga, experimenta uma sessão, o comecinho, que é o curso de barras de Access, mas venha, não na projeção, expectativa de que, deveria acontecer tal e tal coisa, porque eu fui, gente, pensa, como eu fui para lá, eu não faço nem ideia, porque como eu disse, não fazia nem ideia do que era, a explicação toda que eu tive era só o que eu já expliquei aqui no começo desse vídeo, e ainda assim eu fiquei ali por 6 dias em curso. É sobre algo diferente. Então, se você gostaria de algo diferente na sua vida, na sua realidade, em qualquer área da sua vida, talvez aqui, em Access Consciousness, de infinitas ferramentas e possibilidades que existem nesse mundo, talvez você encontre alguma coisa para você aqui. E se caso você escolher, puxa vida, seja muito bem-vindo e será um presente enorme poder te conhecer pessoalmente muito em breve aí, em algum dia desses. Bom, era essa hoje a historinha que eu vim compartilhar com vocês. Beijo no coração então e até breve!